Vou começar a falar quando aparecer alguém aí perguntando. Ah, sei lá. Só tem essa. Pode ser. Uhul. Vou jogar Shank 2 depois de muito tempo. Stop right there. Take my money. This is all I have. Huh? Look at this clown. Eita, pô. Oi. There he is. Fazendo. Who the hell is that? Se alguém aparecer, dá um alô aí. Só pra eu saber que tem alguém vendo. Eu não consigo acompanhar tudo ao mesmo tempo. Eu teria que estar com a página de live aberta também pra ver o número de espectadores, mas tá acima das minhas capacidades aqui. Uou! Uhul! Eita! Que burro! Que isso? Não sei como mexe nisso. Uou! Who is this guy? Carai!
E aí, pessoal, cadê vocês? Ah, perdido aqui. É bola ou X que pula? Bola. Tô com o controle do Xbox, tô pensando todo do PlayStation. Ah. Putz, espera aí. Pronto. Tem como pegar isso aqui? Não? Como eu jogo? Ah, não sei. Deixa quieto. Tem aqui? Tá bugado esse negócio. Eita. Como é que é isso? Fica. Como eu mexo isso? Who the hell is that? Do I have to do everything around here? Ah. Tome-lhe. Nossa, eu tô quase. Tô meio ruim de vida aqui. Opa. Thank you. You may need this. Oh, 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 oh. Ai, que legal. Hey, did you hear about the guy who took out Cesar? Mess. If he was here, I'd take him out. Rapaz, o bicho tem uma motosserra. Por que eu tô usando? Não precisava ser esses controles, né? Podia ser o gatilho. Nossa, eu tô dead aqui. Ah, não chegou ninguém não, gente. Dá um alô aí.
Tristeza. Opa. Me fudi. Ai, caramba. Ah. Não chegue perto dos gordos. Tá bom. Ah, verdade. Tem esse... Olha que da hora. Tinha esquecido. Que cara imbecil. Ai. Ah, não. Morri. Ah. Esses gordos. É, pra cair pra frente, né? É. Porra, gordo é foda. Nossa, bicho, que difícil. Isso aqui é difícil, hein, meu. Será que não apareceu ninguém aí? Ó, pessoal, me ajuda. Quero interagir um pouco com vocês. Ah... Pera aí. Chatão, hein? Será que tá todo mundo vendo alguma coisa? Hoje é episódio de Game of Thrones, né? Não dá pra concorrer com isso. Olha isso aqui. Ah, tem uma pessoa assistindo. Ah, não. A pessoa assistindo sou eu. De novo. Ai, que da hora. Porra. Tudo bem. Vamos tentar de novo aqui. Não, 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 não. Pera, volta. Onde que eu tô? Try again. Não. Caramba, pera aí. No. Caramba, pera aí. Ah, tudo bem. Tome, 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 tome. Nossa, é muito forte esse cara. Calma, calma, calma. Pronto. Hum.
pular pra cá? Olha, agora sim. Filha da puta! Que viado! Não! Nossa! Como que eu me livro disso? Tem que dar counter nesse cara? Ai, caralho. Eita! Nossa, tomei. Ah, vai chamar os capangas, né? Começou. Começou a putaria. Aê, caralho, chegou alguém aí. Ah, boa noite, Laércio P. Eita, nós. Vou morrer. Calma. Concentração aqui. Ah, me lasquei. King Samuga também, tudo bem? Vocês estão aqui pelo jogo ou pela discussão? Eita. Deixa eu passar desse cara aqui, que aqui eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, eu confesso pra vocês. Ih, caramba, fiz errado. Ah! Calma. Beleza, só um pouco aí. Vai tacar pneu? É o Guilherme Boulos esse cara aqui. Eu tô lutando contra... tá querendo fechar a estrada.
Ah. Não, não, não. Ah, seu lazarento. Agora vai. Ah, seu corno. Opa, e aí, Albino? Ei, caramba, me ferrei. Calma. Porra. Sai daqui. Não! Ah, só mais um pouco, só mais um pouco. Quero saber não. Uou. Sai daqui. Caramba, cara chato. Sai. Tinhoso. Nossa. Ah, agora foi. Obrigado aí pelo limão. Ih, se lascou. Olha, malvado. Mas é mal. Come on, man. Let's get the hell out of here. O cara ficou esperando o rolê todo. That was crazy stuff you pulled there. Are you part of the rebellion? What rebellion? The rebellion against Magnus's new army. The new army was supposed to eliminate cartels, but they just seem to be taking over where the cartels left off. Drug smuggling, kidnapping, and now murder. Ah, esse jogo é ANCAP, viu? O cara, o governo quis acabar com o cartel, criou um novo cartel. And crush this plague upon our land. Eita porra. It's no use. You only have a few months, General. I have an idea. Ixi. Estatismo faz mal pra saúde, ó. Ok. Tem essa. Pai só bebe. So, you finally come home. We got worried when you just disappeared. Karina. Shank, we need your help. Join the resistance. You're in the resistance? At least I'm doing something. Don't do causes. I'm only here to see Elena. Since when did you care? O problema desse jogo, principalmente do primeiro, pra quem jogou, é que a animação é meio inconsistente, né? Tipo, a aparência das pessoas muda muito de um quadro pra outro. Just killed Razor and torched our camp. Okay. Como é que no México tem a galera ruiva, bicho? É, se bem que existe mexicano ruivos. Enfim. Então, pessoal. Obrigado quem tá aí. Deixa eu ver quem já chegou. Albino, Laércio, King Samuga. Vocês estão aí, obrigado por estarem aí. E vamos pra discussão, né? Senão eu vou ficar só enrolando vocês. Queria fazer, como sei, pra quem conhece o canal, né? Esse quadro aqui, o Shopper Ranch. Ele é um negócio mais particular meu, assim. Eu gosto de discutir algumas coisas que não tem exatamente a ver com libertarianismo, né? Apesar de ser um canal mais ANCAP, esse tipo de coisa. Eu gosto de falar de uns outros assuntos. E tem uma coisa que eu tenho
o tema de hoje é um sobre o qual eu gostaria de falar bastante, assim, tô com bastante tempo com vontade de falar, só que eu corro o risco de falar muito bobagem, né? Porque, sei lá, eu não sou a pessoa mais letrada do mundo, mais estudada do mundo pra analisar o panorama cultural brasileiro, político-cultural brasileiro, mas eu tenho algumas opiniões, né? E, sei lá, a quem interessar, estamos aí. Questão, conservadorismo e guerra cultural. Por que falar disso, né? Ih, caramba, cai no paulado aqui. Vamos ver se eu consigo falar e jogar ao mesmo tempo. O que a gente tem, né? A gente tá passando por um processo... Não dá pra dizer que é um processo novo, né? Na história política brasileira aí, nesse pós-redemocratização, vamos dizer assim. Se a gente teve alguns governos mais... com mentalidade um pouco mais progressista e pode-se dizer que houve uma... Assim, pelo menos da forma como é vendido, né? Uma renascença de direita, uma coisa assim. E começou, digamos assim, se por um lado isso acabou sendo bom, vamos dizer assim, para que se perdessem certos cacoetes, né, de pensamento progressista que a gente tinha até agora, isso também tem seu lado ruim, né, porque, como é que eu posso dizer, você tem surgem novos problemas, né, pra quem... O pessoal libertário sabe, né, que se por um lado o Sossa é chato pra caramba, o Sossa de esquerda é chato pra caramba, o pessoal, a galera mais bolsominho também incomoda pra cacete, né? Às vezes tira algumas premissas do rabo, assim, e te obriga a lidar com elas, né? Libertarianismo é que nem comunismo, às avessas, sei lá. Mas nesse ressurgimento aí de direitas, pode dizer assim, eu tô usando o termo da maneira como as pessoas usam, né? Não que eu exatamente concorde com isso, a gente pode discutir o que é esquerda, o que é direita, se a gente realmente teria direita de verdade no Brasil, mas enfim. Nesse ressurgimento, né, nessa disputa por espaço, né, que é um espaço que estava basicamente dominado por um pensamento de esquerda, surgiu esse conceito de guerra cultural, né? E seria, digamos assim, uma forma de você, pelo menos da forma que eu entendo, né, uma forma de você recuperar um pouco esse espaço perdido, né? Que talvez exista essa narrativa que acho que ficou um pouco mais bem consolidada, pra quem viu lá o documento do Brasil Paralelo e tudo mais. Você tinha um certo equilíbrio dessas forças, né? Mais de esquerda, mais de direita, né? Mais progressistas, mais conservadores no Brasil. E o regime militar meio que matou isso, né? Se por um lado ele impediu que a esquerda tomasse o poder político oficial, ele ao mesmo tempo sufocou a direita e impediu que você tivesse realmente uma competição no campo das ideias, né? Você teve aquele pessoal do governo militar mais tecnocrata, né? Que não acredita muito em política. Não que eu acredite, mas de uma maneira diferente. E eles sufocaram o debate público de modo que quando esse regime passou, só sobrou aquilo que... só sobrou a oposição controlada, vamos dizer assim, né? Pelo menos os militares acreditavam que estavam criando tinha uma oposição controlada à esquerda, né? O negócio de... fica aí na universidade fazendo essas coisas que não servem pra nada, a gente dá porrada na guerrilha aqui, e isso é o que importa, né? Cabeça de milico, eu conheço de perto, e achavam que isso ia ficar tudo bem, né? E por um lado, quem poderia competir culturalmente com essa galera foi meio que sufocado, né? E depois que teve a redemocratização, você tinha mais... O que sobrava, praticamente só sobrou gente de um lado, vamos dizer assim, né? E esses caras acabaram dominando o cenário cultural, contaram a história à sua maneira, e isso dominou o senso comum durante muito tempo. Agora, nos últimos anos, você tem uma certa mudança, você pode dizer assim, né? Que talvez muita gente tenha começado a mudar, a repensar as coisas, né? Por algumas influências. De modo que agora você tenha... Tá começando a ter uma concorrência de novo, né? De ideias. E talvez essa concorrência que muita gente se refira como uma guerra cultural, né? Seria essa disputa por uma... Não por uma hegemonia cultural, mas uma disputa por espaço, né? Pela ocupação de espaços. Talvez tentar fazer um gramichismo de direita ali. Tentar
não gramscismo, mas pelo menos reverter o processo, né? Só que isso não tá acontecendo sem críticas, né? Até mesmo do lado do que você poderia chamar de direita no Brasil. E esse assunto me interessa porque várias pessoas que algum tempo atrás pareciam bastante alinhadas estão entrando em um conflito, né, em torno disso, né? Existe todo esse discurso de que boa parte da direita está se tornando uma esquerda militante às avessas, né? Sei lá, os jacobinos de direita e tudo mais. Você tem uma galera um pouco mais dessa opinião, né? E tem rachas aparecendo. E assim, não que eu me preocupe tanto com o sucesso político da direita, entendeu? Isso não importa tanto, porque a política não é o caminho, né? Como libertário eu penso assim. Mas esse processo, eu acho legal para fazer algumas analogias com o libertarianismo, né? Porque o que acontece, pelo menos na minha interpretação, né? Você tem de um lado uma galera que basicamente se vê com uma certa missão de reverter todo esse processo que você teve nas últimas décadas, né? De tomada, de ocupação de espaços pela esquerda e tenta basicamente reverter isso fazendo uma força contrária no outro sentido, né? E tem quem critica isso, né? Falar que você simplesmente assumir a mesma postura com o sinal trocado é se tornar a mesma coisa, né? É se tornar parte do mesmo problema. E assim, eu não sou meio termista, mas quanto mais eu paro pra pensar nisso, mais parece que realmente quem tá certo, tipo, os dois têm um pouco de razão nisso aí. Porque eu gostaria de fazer isso sem citar nomes, até porque muita gente não conhece, mas vamos dizer assim, o pessoal critica um pouco isso, talvez seja a galera que queira... Eita, nossa, peguei fogo, eu nem me toquei que tava... Passei que tava pegando fogo em volta, não vi o resto. O pessoal critica isso dentro da direita, né? Porque eu acompanho mais o diálogo dentro aí, porque tipo, a maioria dos caras a cabeça já derreteu. Não sei se é preconceito meu, mas eu fico com essa impressão. Mas eu gosto de acompanhar um pouco as discussões que você tem dentro da direita pra ver como é que o pessoal vai se resolver quanto a isso, né? Tem todo esse papo, quem é de direita de verdade, quem é conservador de verdade, né? Quem que é oposição controlada. Mas enfim. Você tem uma parte das pessoas, talvez as que se considerem mais polidas, assim, mais esclarecidas, né? Que criticam um pouco esse jacobinismo, porque isso supostamente não seria conservadorismo de verdade, né? Porque, sei lá, se faz essa associação, né? Que a direita seria conservador. Então, o pessoal que é um pouco mais combativo, né? Que não pede desculpas por tentar criar uma narrativa contrária para combater o que existia antes, é visto como radical, né? É visto como um jacobino, né? Um novo tipo de jacobino, ou reacionário, esse tipo de coisa. Não que não tenha um pouco de verdade nisso, mas por mais que eu concordasse que a postura de boa parte do que você pode chamar de nova direita é meio tosca, eu tenho um certo problema também com o pessoal que tenta advogar um pouco mais de equilíbrio, né? Ai, tomei aqui. Nossa, morri. Com quem tenta advogar um pouco mais de equilíbrio, porque eles parecem fazer um certo papel anestesiante, né? Digamos, botando o chapéu estatista aqui, digamos que eu estivesse preocupado com a vitória política, né? Ficar advogando, digamos assim, uma postura não combativa quando você sabe que o outro lado vai fazer isso é meio contraproducente, né? Parece que você tá sempre com vontade de perder, mas perder de um jeito elegante, né? Tem um texto que eu nunca esqueço eu esqueci, eu só não lembro o nome do autor, acho que é Pedro Nobre, que ele fala que é alguma coisa como a direita e a estética da derrota, né? Que ele diz que tem muitos conservadores ao longo da história que eles parecem ter um certo fetiche por perder, né? Porque pra ganhar dentro... A gente
pra quem não apoia a democracia, né? A gente sabe o tipo de comportamento de curto prazo que a democracia estimula, o tipo de populismo que a democracia estimula. E para você ganhar para você ganhar nesse meio, quase que obrigatoriamente você precisa ter uma postura um pouco cada vez mais polarizada, né? Você precisa ter uma postura cada vez mais panfletária, mais combativa. E muitos conservadores, eles rejeitam essa postura, mas ao mesmo tempo eles não rejeitam a política, entendeu? Eles ficam nesse como é que eu posso dizer? Nesse dilema, né? Não sei se eles entendem o problema, que eles entendam que o problema é a política em si. Não, a política ela funciona, mas a gente não pode ser populista, a gente não pode... E sem perceber que a política, principalmente democracia, é populismo, né? Não tem como você fugir disso. E daí rejeitam quem tá fazendo a coisa mais eficiente dentro desse framework, que seria travar realmente um combate, seja cultural, político e tudo mais. E essa galera acaba se sabotando, né? E acaba meio que sabotando o resto, meio que advogando uma anestesia do resto. Então, basicamente, nós não podemos ser como a esquerda militante, né? Nós temos que ser conservadores de verdade. Só que ao ser conservador de verdade dentro de um framework político, você basicamente está advogando a sua própria derrota, né? E talvez seja basicamente o que acontece entre os libertários com a discussão entre brutalismo, humanitarismo, né? Você vai ser radical no sentido de defender suas ideias sem ressalvas, sem qualquer tipo de... sem pedir desculpas, né? Sem tentar fazer fusionismo, ou você vai, sei lá, tentar encontrar um denominador comum, falar com um político. Não, vamos ser meio... tentar apresentar as coisas de uma maneira um pouco mais adocicada, entendeu? Porque muitas vezes as críticas que fazem para os libertários é que é um radicalismo, né? Não, até os liberais vão falar, não, vocês são muito radicais, vocês desprezam a política e tudo mais. E de certo modo é verdade, né? E o problema é que o termo radical, ele tem um estigma, sei lá, uma conotação negativa, mas ser radical por si só não é uma coisa negativa, né? Você fala, eu sou radicalmente contra os assassinatos. Ixi, morri. Ó, eu sou radicalmente contra isso, contra perder no jogo. Eu sou radicalmente contra os assassinatos. Alguém vai dizer, não, peraí, isso é uma postura muito radical. A gente tem que pensar que tem que ter uns 10%, né, de assassinato, porque você não pode ter uma postura dessa. Em certas questões você tem que ser radical. Não tô dizendo que a direita brasileira tá certa no conteúdo do seu radicalismo, mas o radicalismo em si não é um problema. E muitas vezes parece que alguns setores dentro da direita criticam o radicalismo por si só. O que não é um problema. Não deveria ser, né? Mas se criou um pouco essa ideia de que você não pode ser radical em hipótese alguma. Tem que ouvir os dois lados, tem que dar espaço pra todo mundo, tem que, como é que eu digo? As decisões, elas têm que ser tomadas de uma maneira que ouça todo mundo, né? Isso acaba sendo meio paradoxal dentro da política, porque principalmente no processo que a gente teve nos últimos anos. Porque você vê o quê? Até falei isso na live ontem da República Juliana, pra quem viu. Você vê o fenômeno Bolsonaro, por exemplo. Ele se elegeu, em boa parte, justamente por ter um certo radicalismo, né? Porque ele, pelo menos, passava a imagem que ele romperia com o establishment. É difícil falar essa palavra. O estamento burocrático. Nossa, bugou aqui. Não, bugou não. Ele romperia com isso e, sei lá, ia realmente causar as transformações que deveriam acontecer, né? Não seria aquela coisa meia boca, aquela coisa, sei lá, PSDB, né? Vamos ser só progressista marcha lenta, né? Mas a questão é a seguinte, a partir do momento que ele ganha, a primeira exigência que muita gente que apoiou ele, ou pelo menos criticou os opositores dele, faz, é dizer, não, você tem que ser conciliador agora. Você é o presidente, você não pode mais ter essa postura. E tem que conciliar os dois lados, tem que criar gabinetes que tenham todas as opiniões. E você vê como isso é contraditório, né? Para que ele supostamente faça a coisa certa dentro da política, ele precisa basicamente trair o eleitorado dele. Ele precisa descumprir as coisas que prometeu pro eleitorado, nem que seja pela metade. E assim, com isso eu não tô defendendo as propostas dele, nem nada, mas em qualquer situação, mesmo se fosse um cara de esquerda, entendeu?
Pega, sei lá, se o Lula tivesse ganhado falando que ia fazer reforma de um monte de coisa, ia socializar um monte de coisa, e ele ganhasse e dissesse a mesma coisa. Não, espera aí, tem setores da sociedade que não querem isso, então você tem que chegar num meio termo. Meio termo não agrada ninguém, né? E é uma traição das pessoas que votaram em você. Isso é inato da política, da democracia, da política. Não tem como você sair disso. Não é nesse caso. Nesse caso ficou bem aparente, mas isso acontece em todo caso. Sai daqui. Ah. Caramba, gente chata. Nossa. Pera aí. Aqui tá difícil. Ixi. Sai. Pau. Ufa. Só que, como eu falei, isso sempre acontece, mas nesse caso ficou bastante evidente, né? Fácil perceber esse dilema, né? E... acho que eu perdi o fio da meada. Não, tô chegando. Ó a mãe do cara aí. Feliz Dia das Mães aí. A mãe do Shank também aí. Feliz dia pra ela se ela não tivesse morrido, eu acho. Não, ela foi capturada. Ela não morreu. Então feliz Dia das Mães pra ela. Que bosta. Tô quase morrendo aqui. Por que eu pulo e bato no mesmo botão? Eu tenho que mudar as configurações depois disso aqui. Mas acontece isso, entendeu? E olha como isso é contraditório, né? Se você fosse pela consistência, digamos assim, ele deveria tentar fazer o que ele prometeu para as pessoas, né? O problema é que ele não pode fazer isso, para ele, digamos assim, cumprir o que ele prometeu, ele precisa ser tirânico, porque ele precisa ignorar, sei lá, quase metade do eleitorado que não votou nele. E esse é o grande problema, né? De você ter um processo democrático, né? Você levar em conta a maioria. Porque sempre vai ter uma minoria que ou você vai ter que desrespeitar ela completamente para respeitar quem votou em você, ou você vai ter que desrespeitar quem votou em você tentando chegar num meio termo ali, numa média ponderada, uma coisa assim. Tem que fazer articulação, né? Agradar meio mundo para conseguir aprovar alguma coisa. É um problema não só para, digamos assim, o novo governo, como um problema até para libertários na política, né? Não adianta você dizer que você, vou entrar lá para passar um projeto de lei e tal, que vai reduzir os impostos. Talvez até consiga. Mas para você conseguir apoio para isso, você vai precisar pedir bênção para não sei quem, um monte de gente. E às vezes até ajudar a aprovar alguma outra coisa que nem é do seu interesse. E nesse processo você vai ter que se corromper, né? O que o Albino falou aí? Pera aí. Vou dar umas pasadas no pessoal aqui. Pau! Tome! Tome! Pra começar, não tem como ser pouco estatista e respeitar a CF de 88. Você vê que a gente já tá partindo de um ponto bem ruim, né? Não tem como... Até pra puxar um pouco do Paulo Guedes. O Paulo Guedes falou uma coisa assim, né? Não é só ele que fala isso, mas... ele falou, foi bem oportuno em falar isso, que... ai, caramba, tô quase morrendo. Nossa, pera. Caramba, tá difícil aqui. Pau. Morri. A gente já começou de um ponto de partida bem zoado por causa da Constituição, né? Essas últimas décadas elas já estão completamente amarradas. Qualquer mudança real tá completamente amarrada por causa disso, né? É um documento gigantesco, sujeito a um monte de interpretações e sei lá, é um pepino, né? Até ontem o Andreasa tava reclamando de uma atitude do pessoal mais próximo do pessoal do governo, falando, tal medida é inconstitucional, né? Você vê que esse talvez seja o grande problema, né? Esse respeito pelo legalismo é um câncer, né? E
E o problema não é você passar por cima da Constituição, né? Naquela situação. O problema é porque é uma coisa que foi feita simplesmente por um punhado de gente que impôs aquilo. Mas o problema é um outro punhado de gente querer impor uma coisa diferente, né? Como é o problema que você tem agora. Como é o caso que você tem agora. O governo atual talvez queria fazer algumas coisas que vão de encontro vão contra a Constituição, mas vão acabar impondo uma outra coisa também que talvez tenha gente que não goste, né? Talvez não, né? Vai ter gente que não gosta. Esse baixinho aqui, bicho. Mas eu tô falando mais da parte, sei lá, do problema prático, né? Acho que eu me perdi um pouco nisso. Mas tem um pouco a ver com a atitude também, né? Eu queria falar um pouco... A mesma discussão acerca da atitude, né? De como você fazer as mudanças, sei lá, na lei ou na administração, ela se aplica também à questão cultural, né? E você tem, do mesmo jeito, essa disputa. Tem gente falando que você não tem que pedir desculpa, você tem que passar por cima mesmo pra promover as mudanças, né? E ao mesmo tempo tem gente que talvez concorde nas ideias, mas não concorde no método, né? Achando que a guerra cultural ela é um problema, né? Ela é simplesmente um processo de radicalização. E, sei lá, eu tentei ler nos últimos dias alguns textos desse pessoal. Um cara que eu tenho vamos falar assim, eu tenho sentimentos contraditórios com relação a ele, não sei se o pessoal conhece o Bunker do Dio, do Dionísio Zamêndola. Ele tem um canal muito bom falando sobre cultura pop, né, conservadorismo de maneira geral. E ele é um dos caras que mais critica essa ideia de guerra cultural, né, aparentemente como se fosse uma coisa tosca, né, uma coisa, sei lá, do cara que aprendeu uma coisa ou outra sobre conservadorismo ontem e tá repetindo chavões, né, sei lá, falar de cultura ocidental, falar de o marxismo cultural, o gramsciano e tudo mais. Tá repetindo um pouco essas ideias, né? Meio sem pensar exatamente o que elas significam. E eu concordo nesse ponto que isso é um problema, né? Toda ideia repetida de maneira... Como é que eu falo? Nossa, tem que passar aqui quando não explode. Toda ideia repetida assim, sem pensar, né? Ela acaba se tornando burra, né? Isso vale pra gente também. O próprio imposto é roubo, sei lá. Se você ficar simplesmente nesse nominalismo, né? Dizer que alguma coisa, Estado é ruim, imposto é roubo e... Não que eu esteja negando isso, mas a partir do momento que você reduz as suas ideias a alguns chavões, a chance de você ficar... De você ser inconsistente, de você não conseguir responder as coisas direito, de você não conseguir lidar com as situações, é muito grande, né? Você emburrece quando você começa a repetir as coisas. Nossa, outro chefão aqui. Caramba. Porra, o bicho taca fogo. Aí não. Sai daqui. Ah, não. Pera. E nesse ponto eu concordo, sabe? Que acaba ficando uma coisa meio caricata, né? Até mesmo você vê, por exemplo, o caso de escola sem partido, esse tipo de coisa. Que às vezes as pessoas tratam do assunto da influência de ideologias, vamos dizer assim, na escola de uma maneira meio burra, né? De uma maneira muito maniqueísta. Nesse ponto eu concordo, mas por outro lado você não pode simplesmente anestesiar as pessoas meio como se qualquer tentativa de travar um confronto de ideias por si só fosse uma coisa errada, né? Que você simplesmente tem que ficar sendo amigo de todo mundo. Tem uma coisa que eu odeio também, que falam às vezes, o tal do... temos apenas divergências ideológicas, né? Que basicamente você tá um pouco desvalorizando... parece até que faz pouco das ideias, né? As ideias, elas não são inofensivas, né?
as ideias têm consequências, é até o nome de um livro, né? Acho que eu vou morrer. Se você tem as suas ideias, elas acabam embasando as suas ações, né? Se existem duas comunidades, sei lá, 2 grupos na sociedade que têm ideias muito diferentes, a tendência é que eles tenham posturas, tenham ações muito diferentes com relação às coisas também. Então você tem que se preocupar com isso como se fosse uma coisa realmente perigosa, né? Não perigosa, mas uma coisa importante. Que pode se tornar perigosa também. E assim, nesse sentido, a ideia de guerra cultural, ela faz sentido, porque a ideia de guerra cultural em si, né, ela faz sentido, porque você fazer parte de uma disputa de ideias, digamos assim, é até melhor do que você esperar pra ter que lidar com o problema de maneira um pouco mais física, né? Sei lá, se na Venezuela as pessoas tivessem se preocupado em falar em livre mercado e direito de armamento antes, talvez não tivessem que se preocupar em sair na rua pra derrubar o governo, né? Epa, pera aí. Então, nesse ponto, eu fico com o pé atrás também em relação ao Dionísios, em relação a, sei lá, o Martin Vasquez, o Francisco Raso, que são caras que eu acompanho e eu respeito, só que nesse ponto eles parecem bastante... parece muito o que tem naquele texto do Pedro Nobre, sabe? Eles têm uma certa cultura da derrota, sabe? Um certo fetiche pela derrota. Eles não querem, talvez, ser combativos em relação a certos problemas por medo de um certo radicalismo, né? Por medo de alimentarem um certo radicalismo. Só que nesse processo também eles acabam... aceitando perder, né? Aceitando sempre ser aquele perdedor elegante, né? Aquela pessoa que fica ali, tipo, isolada, né? Numa certa torre de marfim, mas que pelo menos não perde a pose, né? Pelo menos não perde aquela imagem de respeitabilidade. Isso vem da parte deles, vem da parte de alguns liberais também, você pode dizer. Você vê, sei lá, a galera do MBL tá ficando um pouco desse jeito também. Nossa, não dá pra ver o que vem aqui? E dentro da política isso é, sei lá, é a fórmula pra derrota, sabe? Não existe uma derrota honrosa, não existe uma vitória honrosa na política, porque ela estimula isso, entendeu? Ela estimula que você seja combativo, que você jogue um jogo meio sujo, né? Que você trabalhe em narrativas, que você brigue. Porque é o que ela faz. A única maneira de você conciliar, você ter uma postura um pouco mais equilibrada, uma postura de ouvir os lados e menos belicosa, assim, seria se você evitasse completamente as influências. Não evitasse completamente, mas minimizasse o máximo as influências das ideias de uma pessoa na vida da outra, né? Você faz isso com a rejeição do Estado. Ai, me ferrei de novo. Só que essas mesmas pessoas que condenam a guerra cultural não condenam o Estado, não rejeitam o Estado integralmente. Então elas vão estar sempre nesse dilema, né? A gente precisa ter diálogo, a gente precisa não demonizar os nossos adversários, mas ao mesmo tempo a gente precisa manter a estrutura que permite que um lado controle a vida do outro, né? Ou na melhor das hipóteses, que faz com que as decisões tomadas não agradem ninguém, né? Não atendam à vontade de ninguém. Porque você ainda vai ter um pouco de centralização, você vai ter um pouco de coletivismo. Então é problemático isso aí. E assim, não, como eu falei, não que eu não leve em conta as críticas deles ao conteúdo e à forma como essa guerra cultural é travada dentro da direita, vamos dizer assim. Tem até uma coisa num texto do Dionísios que eu li hoje mesmo, falando que também um outro ponto, né, que um dos problemas grandes da guerra cultural brasileira, que você observa hoje, é que ela é em boa parte importada, né? Sei lá, a direita brasileira ela é em boa parte um certo simulacro, né, você pode dizer até da direita americana ou do mundo anglófono,
boa parte do que a gente faz é simplesmente ficar legendando vídeo de personalidade de outros lugares, né? Tipo, pega, sei lá, tradutores de direita. É vídeo, um monte de vídeo do Jordan Peterson, Ben Shapiro e... não sei... Dave Rubin, essa galera ali. E eles podem falar muitas coisas que são importantes, mas... não existe aqui o filtro de pensar, pô... do que ele tá falando, o que desses problemas estão sendo discutidos lá... se aplicam ao Brasil, né? Parece que você tá importando uma solução estrangeira para um problema estrangeiro, né? E tentando, sei lá, forçar que essa mesma situação acontece aqui, sem qualquer tipo de peculiaridade, né? Sem qualquer tipo de idiosincrasia, vamos dizer assim. E isso acaba tornando a discussão burra, né? Porque você tá respondendo uma coisa que não tá aparecendo para você. Você tá respondendo uma imagem que você formou com base em olhar o que acontece em outro lugar. Até mesmo, você vê, por exemplo, um exemplo que ele dá, né, é a questão racial, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, ela se mostra de uma maneira diferente, porque... primeiro porque a população, historicamente, né, a quantidade de... a população que foi trazida para trabalhar lá, né, para as Américas, né, a população escrava, foi muito menor. O Brasil vai de longe, ganha de longe isso aí. E por outro, só que mesmo assim lá acaba sendo mais acentuado porque você teve uma segregação muito grande, né? Nossa, pera, ai. Aqui no Brasil a gente teve muito aconteceu muito mais uma certa miscigenação, né? E isso acabou talvez até minimizando o problema, né? Porque as populações não ficaram tão segregadas e a gente não sabe lidar com isso, considerando essa peculiaridade brasileira, né? A gente acaba usando o mesmo discurso, sei lá, anti-política racial que você encontra nos Estados Unidos. E às vezes ele acaba ficando meio tosco por não ser adaptado a isso, né? Isso vale para outras coisas também. Nesse ponto eu concordo que existe uma certa preguiça de pensar, né? A pessoa quer simplesmente repetir o texto pronto lá, sei lá, do Ben Shapiro, Rect Compilation e se dá por satisfeito, né? Aê, ganhei. Ixi, pegar fogo isso aí, né? E assim... E assim, como eu disse, mesmo que eu considere todas essas críticas, mesmo que eu considere que elas são verdade, parece que para essas pessoas isso é suficiente para você invalidar a ideia de guerra cultural como um todo, né? Porque, é uma coisa importada, então não serve pra gente. Isso acaba virando até... do mesmo jeito que você pode dizer que a direita mais combativa é uma esquerda às avessas, esse conservador mais, vamos dizer assim, mais equilibrado, mais polido, mais esclarecido, ele que fala esse tipo de coisa, ele parece a galera do movimento modernista, né? Da década de 20. Não, tem que ter a coisa nacional, não vamos mais importar as coisas da Europa, né? Sei lá, aquela coisa meio Macunaíma, né? E sem se dar conta de que existem problemas que são universais, né? Você não pode... certas questões ali, mesmo que, sei lá, seja o Jordan Peterson falando lá, ele pode estar falando de certas coisas que se adaptam mais ao mundo anglófono, mas ao mesmo tempo tem certos aspectos ali que valem para qualquer um. Em qualquer lugar do mundo, ou pelo menos dentro da cultura ocidental, né? E já é um termo, já é um outro chavão, né? Que também tem que ser um pouco mais bem pensado. Mas sempre um pouco vai servir. Por que eu não consigo botar a pistola aqui? Que seja. Acho que eu tô mal sentado. Ixi, o que aconteceu? Caiu o jogo. Só um minuto. Bom, mas enfim. Me incomoda um pouco. Como é que eu posso dizer? Isso é um pouco de preguiça. É um pouco de preguiça da minha parte, né? Mas me incomoda um pouco que eu não encontre alguém com quem concordar 100%, né? Porque eu entendo as críticas de um lado e do outro, mas ao mesmo tempo não dá pra dar o meu carinho, né? Se tivesse como combinar um pouco mais
o esclarecimento de ideias de um lado com a... Pera, tem um salve aqui? Se pudesse combinar um pouco mais o esclarecimento de ideias de um lado com digamos assim, a falta de vergonha de perder do outro, né? A falta de vergonha de ganhar do outro, né? Essa postura de não pedir desculpas por falar as coisas, por realmente ter por ser assertivo, né? Talvez a gente pudesse ter uma... Ué, tô dando pau nessa fase. Talvez a gente pudesse ter seria mais vantajoso pra direita, né? Ou talvez essa combinação pudesse ser o próprio movimento libertário, entre aspas, né? Os próprios libertários pudessem ser assim. Você ser libertário sem pedir desculpas por isso, mas ao mesmo tempo não ser um repetidor de chavões, né? O que aconteceu agora? Nossa, esse jogo aqui tá dando problema. E talvez essa seja um pouco vendo o que acontece, né? Talvez essa seja um pouco a lição pra aprender. Porque, sei lá, se a direita brasileira der certo ou não, tanto faz, né? Isso não importa pra gente. Mas a gente pode olhar o que acontece e pensar em como que o movimento libertário deveria ser, né? Como deveria... Não o movimento libertário, mas como os libertários deveriam ser. Como deveria ser a nossa postura. Porra, eu não acredito. O que tá acontecendo? Se eu mudar de jogo... Não vou mudar de jogo. Vamos de novo. Não dá pra jogar essa fase. Tem um survival aqui, peraí. Acho que fica mais fácil. É pra 2 personagens, será? Vou jogar com a mocinha aqui. Olha, tem uma... Até uma foice. Pra mim tá bom. Fly Stages Run the Bombers, sei lá. Nossa, como é que é assim? Eu vou jogar com os 2 personagens? Acho que tinha que ter 2 pessoas jogando isso aqui. Bom, enfim. Eu não sei, vocês entendem o que eu quero dizer com tudo isso? Pra quem estiver ouvindo aí ainda, se alguém estiver ainda ouvindo. Talvez o que acontece com essa galera seja um pouco educativo, né? Perceber esse dilema, né? Porque qualquer facção política, vamos dizer assim, ela vive nessa tensão, né? Pelo menos dentro do ambiente democrático, né? Como é que você defende democracia e ao mesmo tempo se mantém fiel aos seus princípios? Não tem muito como você fazer isso, né? Porque você vai acabar... Ou você vai defender seus princípios e se tornar meio tirano, ou você vai ter que trair eles pra manter uma certa... Espera aí. Pra manter aquele ambiente saudável, né? Desativei. Ô, seu corno. E, a meu ver, a única solução para essa tensão é justamente a solução libertária, né? Você deixa as pessoas serem radicais, vamos dizer assim, fiéis a seus princípios nas suas vidas particulares, de um modo que as decisões delas não influenciem na vida das outras. Isso vale para a cultura também, né? Muitas vezes é dito que
é dito que, digamos assim, a promoção do libertarianismo ele não pode ser simplesmente econômico, você ficar falando de economia ou político, né, pra você conquistar espaço na política. Ele tem que ser cultural antes de tudo. Então, nós, digamos assim, temos a nossa própria guerra cultural a travar, né? E... Então você não pode ter nojinho desse termo, né, por si só. A guerra cultural por si só não seria um problema. O problema é o conteúdo dela, né? Tanto um cara de esquerda quanto um cara de direita, que, digamos, esteja travando uma guerra cultural, tem uma preocupação com cultura. Ele não tá errado em se preocupar com cultura, mas do nosso ponto de vista ele está errado nas suas ideias, né? Está errado nos seus objetivos. O que ele quer conseguir com isso. É, tô dead. As moças são meio exageradas nesse jogo, hein? E... sei lá, cara, é isso. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Me incomoda um pouco. É que assim, eu vim desse lado, né? Eu meio que... Eu antes de virar libertário, eu vim desse lado, assim. Eu conhecia mais essa galera de direito, sei lá. Ouvia Senso em Comum, Flávio Morgenstern. Eu sou meio Olavete também, o pessoal me conhece. Então... sei lá, me incomoda ver essa confusão dos caras, entendeu? Eles não se... de não perceber esse problema, né? De não perceberem o quanto que... de quem critica isso, falar, não, olha o que a direita se tornou, né? As pessoas viraram uma seita, né, política, estão perseguindo os dissidentes. Daí, sim, tem muita gente cuzona, a direita tá cheia de gente cuzona que não pode ouvir alguém... não, eu acho que o Bolsonaro foi meio errado aqui. Aí vira, esse cara nunca foi de direita de verdade. Aquela perseguição, aquele macartismo meio louco, né? Mas por outro lado também a crítica a isso de você dizer que, tipo, não pode... não pode ser... como é que falo? Você não pode ver as outras pessoas como adversárias. A gente tem que chegar sei lá. A gente tem que conciliar as coisas. Tem certas situações que você vai conciliar como, entendeu? Não dá pra você simplesmente ficar fingindo... Não é nem isenção, né? Ficar fingindo uma certa cordialidade, ficar fingindo uma certa... um certo equilíbrio, né? Um certo respeito democrático em certas situações. Você pega, sei lá, o caso do Paulo Guedes lá falando no... já que ele tava na CCJ, eu nem acompanho muito bem isso. Mas o cara tendo que explicar pro pessoal que 2 mais 2 é 4 e a galera não entender, entendeu? É bizarro. Nesse caso você vai articular como, entendeu? Você vai conversar como? É papo de maluco, entendeu? Você tentar conversar com um maluco. Então, nessa situação, tipo, não faz sentido que você seja intransigente, manja. Não tô defendendo reforma nem nada, mas digamos que o objetivo seja a reforma e seja a única coisa sensata a se fazer. Que não é o caso, né? Previdência nem deveria existir. Mas você vai ficar... não, vamos chegar numa solução aqui que agrade todo mundo, que as pessoas concordem, vamos explicar, vamos dialogar. Tem gente que não quer dialogar, bicho. Tem gente que não tá afim. É igual como... quando a gente, sei lá, vai falar com um sócio e o cara tenta inventar motivos e mais motivos pra dizer que libertarianismo tá errado. Chega um momento que, tipo, você não tem muito o que fazer, não tem diálogo, não tem solução meio termo democrática, entre aspas, né? Você tem que fazer meme mesmo e zombar da pessoa, porque é simplesmente desmoralização, porque não adianta, cara. Desmoralização e tentar se livrar da influência dela na sua vida, né? Que, por um lado, a gente tem que lutar uma guerra cultural, mas por outro lado, a gente teria que encontrar soluções para os nossos problemas, de modo que, independentemente de você convencer essa galera ou não, sei lá, você tá livre, né? E... não sei. Tem alguém ainda aí? Vocês estão me ouvindo? Ah, não, o cara tá ali.
Pô, cara chato, plantando essas coisas. Ah, lasquei. Nossa, morri. Ah, calma. O cara mete um desfibrilador ali. Ah, não, tudo bem. É... Nossa. Nossa, como é difícil isso aqui. Ah, é. Tava nas refutações aí. É, que até mesmo quando você vai refutar alguém, né? Quando você refutar, entre aspas, eu não gosto muito dessa palavra, mas quando você vai tentar discutir ideias com as pessoas, só dá pra fazer isso até certo ponto, né? Não dá pra você ser super polido, sei lá, pra sempre, né? Isso aí é um problema de quem acha que dá pra... De que tem as decisões têm que ser tomadas de maneira coletiva. Aí vai ficar sempre desse dilema mesmo. Vai ter sempre que achar um meio termo e todo mundo vai ficar insatisfeito, né? Ah. Bom, não sei se tem mais alguma coisa que eu gostaria de dizer, mas resumo da ópera, né? O que eu gostaria de dizer. ah, essa ideia de guerra cultural por si só ela não resolve todos os problemas, né? Mas ao mesmo tempo ela não é dispensável. Você tem que ser radical nas coisas que você defende, né? Você não pode achar que, sei lá, tudo é uma questão de opinião ou mera divergência ideológica. Você tem que combater sei lá, a guerra de ideias, mas ao mesmo tempo você tem que buscar, sei lá, se aprofundar também, né? Você não pode simplesmente ficar repetindo chavões, você não pode ficar simplesmente gritando certas coisas que já são tidas como certas no seu meio e sei lá, se dá por satisfeito, né? Como muita gente faz, tanto na direita, quanto na esquerda, quanto entre libertários. Você tem que melhorar o step up your game, né? Você tem que melhorar seu jogo e melhorar... tem que encontrar posições mais elaboradas para você mesmo, né? Para o seu entendimento, mas ao mesmo tempo você tem que, a partir do momento que você... como eu digo, a partir do momento que você tem algo esclarecido, né, uma ideia esclarecida, você não precisa ficar pedindo desculpas por aquilo, né? Você tem que defender aquilo de maneira honesta e realmente não pedir desculpas por conquistar um certo espaço, né? Como talvez eu percebo que muitos conservadores, talvez mais raiz, né? Muitos conservadores de verdade, o cara que lê Burke, que lê Russell Kirk, esse tipo de coisa, parece fazer, né? Tem que achar, parece que sempre tem que... Não, a gente não pode reagir de uma maneira... como é que eu vou falar? De uma maneira combativa, né? Tem que sempre deixar acontecer. E, da mesma forma, eu entendo a crítica deles em alguns pontos, que muitas vezes... Tem boa parte da direita que é meio histérica, né? Ver qualquer coisinha, isso é comunismo, isso aí é marxismo cultural, e não tem uma posição um pouco mais elaborada. Às vezes a melhor reação sua em relação a certos processos culturais é você simplesmente dar um passo atrás e ver o que acontece, né? Ou às vezes até esperar que aquilo se destrua sozinho. Muitas vezes em certos movimentos progressistas você vê isso acontecer. E ao tentar combater diretamente, a direita às vezes até acaba dando combustível para isso, né?
Então essa crítica faz sentido, mas ao mesmo tempo você não pode ser inerte pra sempre, né? Isso vale pro libertários também. Você não precisa tentar refutar todo mundo, convencer todo mundo, encher o saco da pessoa porque ele falou uma coisinha. Ah, eu acho que ele tinha que ter um estado pra segurança, uma coisa assim. Mas ao mesmo tempo, porque tem muita gente que é virulenta com esse tipo de gente, né? O cara falou uma coisinha ali, eu sei lá, de propriedade intelectual e tu não cai de pau nele. Você não precisa, digamos assim, travar a batalha de ideias a esse ponto, né? O ponto de ser um cara virulento mesmo, né? Por outro lado, você não pode achar que é tudo simplesmente uma questão de opinião, né? Respeitar qualquer pessoa, tipo, respeitar qualquer ideia, né? Porque, sei lá, por uma certa negação de que existem coisas que estão certas e estão erradas, né? Existem coisas que estão absolutamente erradas, objetivamente erradas. Mas enfim, eu não sei, eu não fui um pouco coeso. Talvez eu teria que fazer uma pauta que eu nem fiz outra vez, que me ajudou bastante. Mas enfim, talvez, espero que isso tenha servido pra alguém. Tenha servido pra passar alguma ideia. E porque minhas lives tem pouca gente, eu gostaria de um pouco mais de interação. Mas eu não sou muito conhecido também. Mas espero também revisitar esse tema, como sempre. Eu gosto de falar disso, talvez gostaria de estar mais preparado pra falar. Mas é isso aí. Espero que eu tenha falado alguma coisa que preste. Até a próxima aí.